Olá, bom dia. Eu me chamo Rodrigo Lustosa da Cunha Rodrigues. Sou acadêmico do primeiro período de Engenharia Agronômica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Colinas. Esse trabalho, intitulado Panorama de Novidades de Manejo e Ambiência para as Galinhas de Postura, compreende a avaliação final da disciplina Introdução à Agronomia ministrada pela professora doutora Maria de Paula Soares da Silva. O cenário da produção avícola destinada a ovos no Brasil atual é de que praticamente 95% de toda a nossa produção ela é oriunda, né, de um sistema convencional de produção, que consiste no confinamento dessas galinhas de postura dentro de gaiolas, e esse sistema ele tem sofrido, né, muitas e muitas críticas, principalmente pelos defensores, né, da ética e do bem-estar animal. E essa questão tem sido muito debatida, tem sido alvo de muitos estudos, e a União Europeia já aboliu, né, o sistema de gaiolas, de utilização desse confinamento para a produção dos ovos, e outros países estão se adequando ao longo dessa última década principalmente. Bom, a atividade avícola ela é altamente globalizada, ela não é um fenômeno apenas brasileiro, né? Tudo isso tem despertado a demanda de tecnologia, como eu falei anteriormente, e são diversos outros esforços que têm se unido, né, a essa questão tecnológica para garantir a potencialidade máxima das aves, maximizando sempre os resultados e, no final, a margem de lucro, que é a força motriz aí dos negócios. A ambiência é um dos fatores que interfere para a ave atingir, né, o seu potencial genético. A galinha, enfim, o animal ele pode ter um potencial genético muito bom, mas se as condições ambientais não forem favoráveis, ele não consegue expressar, né, toda a sua potencialidade. No Brasil, a questão da ambiência e do bem-estar ainda é um tema recente, tem se discutido mais sobre isso na última década. O discurso já tem sido amplo, né? Muitas pesquisas têm surgido, porém a prática ainda é pouca. Eu acredito, inclusive, nessa minha pesquisa, eu pude constatar que a prática tem sido pouca porque existem poucos estudos correlacionando a questão econômica. Existem estudos falando, sim, do bem-estar, falando de muitas coisas positivas, mas a viabilidade econômica ainda é muito incerta, né? O que deixa em jogo o investimento aí dos grandes produtores. Bom, como eu falei anteriormente, né, do cage free, também tem surgido na avicultura de postura o sistema free range, que seria um sistema mais aberto, ao ar livre, contando também com a não utilização de antibióticos. E essa alternativa do free range seria uma forma de deixar de lado, né, ou de diminuir, pelo menos, os sistemas confinados, que são ligados aí a granjas fechadas, enfim. Bom, aqui eu apresentaria algumas pesquisas que eu pude verificar ao longo dessa minha revisão bibliográfica. A primeira pesquisa é da Gislaine Goretti Romano, intitulada Ambiência, Bem-Estar e Microbiota Intestinal de Aves Poedeiras no Sistema Free Range, livre de antibióticos. Essa é uma tese de doutorado do ano de 2017. Bom, ela destaca muito bem no trabalho dela que tem crescido a demanda do mercado consumidor pela patente aí do bem-estar animal. E nesse ensaio que ela realizou, né, na questão da avaliação aí das galinhas poedeiras no sistema Free Range, ela pôde perceber questões aí comportamentais. Essas galinhas elas estavam apresentando sinais claros de bem-estar,
e também os níveis de corticosterona, que é um hormônio ligado ao estresse, eles estavam significativamente inferiores quando comparados a galinhas criadas em sistemas confinados. Dessa forma, ela se concluiu que o sistema free range, né, e também sem uso de antibióticos, apresentou qualidade de vida a essas aves poedeiras no que se tange aí ao bem-estar animal. Uma outra pesquisa, já de Jankzak e Reber, tenta fazer uma revisão dos diversos fatores que ocasionam estresse e ocasionalmente diminuem o bem-estar dessas aves quando confinadas. Então, a debicagem, que é um procedimento ainda muito comum, segundo os autores, causa bastante sofrimento nas aves e diminui sua gama de comportamentos naturais. O tipo de instalação também acaba afetando como é esse galpão, seu formato, os sistemas de ventilação. O enriquecimento de gaiolas é outro fator. Isso aqui já se remete mais ao sistema de gaiolas enriquecidas, que é muito comum na Europa hoje em dia. O sistema de alimentação, no que concerne ao oferecimento e distribuição desse alimento, os níveis sonoros e luminosos dentro da granja e fora dela, ao seu redor, e também o manejo humano e o maquinário. A próxima pesquisa é de Diana Cristina de Oliveira, que inclusive foi minha pesquisa favorita, a que mais me chamou a atenção durante esse processo, que é intitulada Presença de galos em um sistema alternativo de produção de ovos, visando o bem-estar animal. Sabemos que na produção dos ovos, os produtores, visando cortar gastos, acabam confinando apenas as galinhas, né, apenas as fêmeas, porque os galos eles não produzem ovos e não são interessantes economicamente. Mas essa pesquisa da Diana mostrou que a inserção dos galos em um sistema alternativo de produção, ela pode sim impactar aí o bem-estar animal e pode refletir diretamente na produção de ovos. Então ela utilizou aí galos e galinhas da linhagem Isa Brown, no seu período aí do início, entre o início e o pico de produção, que é entre a 15ª e a 31ª semanas de idade, e ela utilizou um tratamento com bastante aves, né? O tratamento 1 foram a criação convencional sem galos, com 4.500 aves, e o tratamento 2 foram também com 4.500 poedeiras, só que acrescidos de 250 galos. No tratamento com galos, os índices foram melhores, né, caracterizados pela maior produção de ovos e o menor índice de mortalidade. Ela também notou que a introdução dos galos, além desses benefícios produtivos, ampliou o repertório de atividade das aves, né, ao introduzir os comportamentos reprodutivos. Então, é como se, naqueles aspectos do bem-estar, né, com a introdução do macho, com a introdução dos comportamentos reprodutivos, a galinha pôde expressar melhor aí toda a sua gama de comportamentos naturais da espécie. Esses resultados eles ratificam, né, os galos como sendo uma importante ferramenta na busca pelo bem-estar das aves. E essa pesquisa inaugurou novas possibilidades, né, de se avaliar também em outras condições, em outros sistemas menores talvez, que a presença dos galos ela pode ser viável e muito interessante para a produção de ovos. Gostaria de deixar destacado também o empenho dos diversos pesquisadores brasileiros da Embrapa que têm utilizado do método científico para aprimorar essa produção de ovos, não só nos sistemas orgânicos, como também para os pequenos produtores e os sistemas caipira.
Bom, eu trouxe aqui alguns títulos como Produção de ovos em sistema de base ecológica, o Guia de manejo das poedeiras coloniais Embrapa 051, que são galinhas desenvolvidas aqui no Brasil, com a seleção genética voltada ao nosso clima, ao nosso ambiente. Também o título Produção de ovos em sistema orgânico e os outros trabalhos da Embrapa, como o Sisteminha, que prevê a inclusão de piquetes, tudo voltado ao bem-estar e ao melhor condicionamento dessas aves. Essas foram então algumas das novidades encontradas sobre o tema da ambiência e do manejo para as galinhas poedeiras. Espero ter sido claro nas minhas explanações. Agradeço a professora Maria de Paula pela oportunidade e sigo na expectativa de que esse tema seja mais debatido, mais aprofundado e que as pesquisas de viabilidade econômica sejam mais expandidas no Brasil, viabilizando ainda mais esse tipo de produção. Obrigado.